Muito boa noite, prezado telespectador. É quinta-feira, 9 horas do dia 17 de novembro de 2022 e nós estamos ao vivo. Hoje, na companhia de Karina Anzolin Casagrande, Elaine Casanova e João Guilherme Mazeto. Muito boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem, o programa Ponto a Ponto dessa semana inicia trazendo os principais fatos que merecem ser debatidos pela nossa bancada rotativa, sempre muito bem composta. Nós contamos com o apoio de Tá na Roda Pneus, Clínica ProStar, GB Vidros, Oriplanta, Gobi Lupo Escala, Unimed, Vale das Antas, Sicredi, Service, Contabilidade, Espanhol Materiais de Construção, Pedras Andretta, Arcier, Construtora e Incorporadora e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata. E agora nós vamos dar abertura à nossa mesa de debates para os principais temas e vamos dar uma surfada hoje, um pouco de política, um pouco de superpopulação e a gente dá uma passada por aquilo que tem sido pauta nessa semana recorrente, começando com, talvez, uma música do El Chan. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme para dançar bonito. Com o recrudescimento da insatisfação de metade da população brasileira, ao mesmo tempo que nós vamos retomando a normalidade dentro da nossa barulhenta democracia, Lula, o presidente eleito pelas eleições de 2022, foi até o Egito, de carona com o jatinho de um empresário investigado pela Operação Lava Jato, para discutir na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, representando o Brasil na COP27. E a pergunta para os colegas de bancada é: qual é a leitura que se faz desse primeiro discurso do novo velho presidente do Brasil e das suas falas no exterior representando a nação? E para abrir o bloco, João Guilherme Mazeto, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, empresário, vereador em Veranópolis no período 2017 a 2020 e 2021-2024. Boa noite, João. Boa noite, Thiago. Boa noite às minhas colegas de bancada, Karina e Elaine, e a todos os telespectadores do Ponto a Ponto. Um assunto que está repercutindo bastante aí durante a semana é essa questão da viagem do Lula ao Egito, na COP27, aí, tratando sobre as mudanças climáticas e todas as questões ambientais. Mas, coincidentemente, antes de viajar, o Lula pegou uma caroninha aí com um amigo dele, no seu jatinho aí, um amigo dele das antigas aí da Operação Lava Jato, que foi um dos delatores da Operação Lava Jato, e coincidentemente o Lula foi de carona com ele. Mas as questões abordadas pelo então presidente eleito, que vai ser diplomado aí no dia 19 de dezembro, justamente dizem respeito às questões ambientais e nos preocupa alguns pontos do que é tratado por ele no seu discurso. A questão dos crimes ambientais. Nós temos previsão legal, o nosso Código Ambiental é recente, é de 2012, e prevê de forma bem discriminada a questão das punições com relação aos crimes ambientais. Ele fala em ampliar o rigor da lei aí com relação aos crimes, mas isso nos preocupa trazendo para a nossa aldeia aí as questões ambientais da nossa região, né? Quando foi feito o Código Ambiental lá em 2012, nós tínhamos a preocupação da reserva legal aí, com relação às nossas pequenas propriedades. E sabemos que, havendo mudança na legislação ambiental, nós temos também preocupação com a nossa região aqui e com o desenvolvimento da nossa região. Em especial a questão da Amazônia, e também nós nos preocupamos, porque nós temos que ter uma parcimônia entre a aplicação da lei ambiental e o desenvolvimento do país. Nós sabemos que o agronegócio é uma das potências aí do país, do Brasil, e que também não pode ser barrado assim de imediato por uma questão ambiental. Deve ser construído programas, iniciativas para a questão ambiental, mas também deve ser pensar no desenvolvimento do país, né? Nós precisamos botar comida na mesa dos brasileiros e para isso nós precisamos do agronegócio também pujante. A questão aí a gente sabe aí que nos primeiros anos do governo Lula, lá em 2003, 2004, 2005, os índices de desmatamento eram enormes. Vamos ver se ele consegue uma política mágica para zerar esse desmatamento e principalmente manter essa balança entre o agronegócio e a questão ambiental. Também ele abordou lá a questão dos
dos países mais ricos, países desenvolvidos, pagar pelos seus danos ambientais passados. E também tem que ter cuidado com relação a isso para que não se vire um balcão de negócios, né? Nós temos a Amazônia aí, uma das maiores potências ambientais e de riquezas do país, né? A questão de minérios, de extratos de plantas aí que são utilizados na indústria farmacêutica em grande escala. E nós não podemos mais permitir que as nossas riquezas sejam levadas para os outros países, sejam patenteadas e o Brasil tenha que comprar do exterior a preço caro depois. Então tem que ver com muito cuidado essa questão do Fundo da Amazônia para que o dinheiro seja revertido em aplicação de políticas públicas do desmatamento, da construção de iniciativas que visem a manutenção e a preservação da Amazônia, não só do Brasil, mas de todos os países que compõem a Amazônia na América Latina. Então o Lula tem que agora começar a pensar em políticas. Discursos bonitos a gente já percebe que existem há muito tempo, mas vamos ver quais as iniciativas mesmo que serão feitas na questão ambiental aí. E ele pretende trazer a próximo encontro para o Brasil, né? Então vamos ver se até 2025 aí nós temos boas medidas tomadas na questão do meio ambiente do país que com certeza deve ser sobrepesada a questão também do agronegócio ser valorizado e permanecer como uma das principais receitas do país, que realmente é importante mesmo, né? Essa turma adora fazer um congressinho de faculdade. Elaine Casanova, graduada em língua portuguesa e inglesa pela Universidade de Caxias do Sul, professora em várias escolas do município, coordenadora pedagógica, vice-diretora do Instituto Tiradentes, secretária municipal de educação. Prof. Elaine, como é que foi o discurso do Lula na COP27? Boa noite aos colegas de bancada. Hoje nós estamos com a miscigenação da região, né? Nova Bassano, Veranópolis, Nova Prata. Que bom tê-los aqui. Esse discurso é muito demagogo. Eu vejo muita demagogia, achando que parece que ele vai salvar o mundo. Estamos vendo ele como o salvador da pátria. Parece. Mas não é fácil assim. Ele já foi presidente da República 8 anos, teve mais 3 anos da Dilma. Não vimos, nós vimos recesso na época, recesso nessa questão de desmatamento, nessa questão da Amazônia. Então não é agora que crescer, que não foi agora, nesse momento que ele cresceu. Ele está andando, foi feito, o que aconteceu nessa gestão? Houve um compromisso maior com a nossa Amazônia. Não deixar para os outros cuidarem, e sim o Brasil cuidar. Claro que não é fácil cuidar do tamanho de uma Amazônia. Lá no meio, quando tu vê gente com motosserra, gente tirando minérios, gente tirando riquezas que tem, e os índios às vezes estão juntos, que me desculpe. Eles também têm as caminhonetes Hilux, eles têm também um poder grande sobre os empresários. Então não é fácil. Discursos demagogos estamos cansados de ouvir. Então nós queremos que haja realmente ação. E tem outra coisa, vamos combinar. Quem é que tinha que estar representando o Brasil? Era o governo atual. Tínhamos lá 2 ministros, o do meio ambiente e o outro ministro estava lá representando o Brasil do governo atual. O Lula foi convidado, não sei por quem, e a família real estava presente. Então não era, na verdade, eles tinham que estar lá. Quem tinha que estar lá era o nosso governo atual. Ele será nosso presidente a partir de 1º de janeiro, quando será empossado. Aí nos representará. Hoje, representação não era dele, e sim era do nosso governo. Mas não dá para perder uma boquinha. Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela UPF, em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária, advogada e residente na nossa querida cidade de Nova Bassano. Boa noite aos colegas e a todos que nos acompanham de casa. De fato, o papai voltou, né? O papai voltou. É uma questão, um discurso muito bonito. É o mundo que eu queria, assim, né? A gente vê que as palavras são bem comoventes. Só que existe um projeto, né? Eu
vou observando algumas coisas assim, e parece que existe algo maior, um projeto maior sobre essas questões. Algumas pessoas se adonaram desses temas, né, como é o meio ambiente, como é a questão da sexualidade, a questão das etnias, né, que nós temos todas essas questões das minorias, que eles dizem que já não são mais tão minorias. Já não são mais tão minorias, né? Então, uma parte se adonou desses discursos e fica meio complicado, porque eles trazem como se eles fossem os donos de tudo, né? Os donos da palavra, os donos da verdade, digamos assim. E nesse discurso, erradicar a pobreza, evitar os desmatamentos, enfim. Acabar com a fome no mundo. Como é que você acaba com a fome no mundo se você tem uma política extremamente rígida do ponto de vista... E as guerras, porque as guerras provocam... parar de ter guerras... Bom, quem sabe vai acabar agora da Rússia, né? Ele talvez... Sim, eu acho que ele vai lá chancelar o acordo de paz. Eu não espero nada menos mas que isso. Mas olha, seria tudo de bom, né? Então, são questões muito genéricas, muito amplas, e o discurso muito nesse sentido de Salvador, e disso que o colega coloca também, nós vamos fazer, juntar, né, que o agronegócio, que seja sustentável, mas como? Nunca vem o como, é sempre sim, precisa ser sustentável, isso tudo... Nós sabemos, isso tudo é uma questão que já é falada e todo mundo entende que é preciso cuidar da natureza, a gente sabe, porque até a questão que vai ser tratada depois da super população no mundo, né, são recursos que se esgotam. Mas aí a gente vê em contrapartida, a Europa tá queimando carvão. Pronto, né? Só fechar a torneira do gás, acabou o discurso. Queimando carvão. Agenda verde para 50 anos, nós vamos deixar tudo normalizado e tudo certo. E quem está falando disso? Aqueles povinhos que têm o discurso igual do Lula, Greta, Leonardo DiCaprio e etc. Esse discurso, assim, a França, tão lindo, né? Esse discurso que nós somos o lixo, parece que, assim... Eu sinto que esse discurso denigre muito nós, brasileiros. Porque parece que nós somos responsáveis por todo o mal ao meio ambiente, né? Porque a gente tem muitas riquezas ambientais e que nós não sabemos cuidar e que... Tu colocou uma coisa interessante, Karina, quando a gente tem uma determinada camada acadêmica, e isso vem da academia, tem que se falar, que vai se adonar de pautas específicas, o meio ambiente, o direito às minorias, as questões de vinculação à orientação sexual e outras questões que num passado recente elas não eram tratadas, mas eles trazem como as suas verdades. Exatamente. E Luiz Inácio Lula da Silva é recebido no exterior como um herói, como uma celebridade. A personificação disso. Eu espero realmente que ele tenha todo esse afinco nos seus 4 anos de governo para colocar em pauta realmente uma questão transformadora, como nós estamos esperando. Parece que entramos numa nova aurora, é um novo tempo. Não, e ele até fala isso. O Brasil voltou, ele fala isso. Mas estivemos fora quando? E ele fala, inclusive, que essa eleição... Bom, então, vamos num seguinte ponto. Foram mais de 58 milhões de votos em um candidato. E 61, eu acho que foi, nele, né? Então, por esse pressuposto do que o nosso presidente, o futuro presidente, está falando, nós somos 58 milhões de antidemocráticos, de fascistas, de difundidores do ódio, né? E isso é muito pesado. Tanto quanto também não somos 61 milhões de corruptos, de bandidos, né? A proporção a questão é a mesma. Porém, parece que assim, que foi uma vitória estrondosa e que todos os que apoiam o partido contrário são pessoas horríveis. Isso é uma reflexão assim que me deixa, né, bem pensativa.
será que de fato, né, podemos tirar, e do discurso se tira, né, do discurso deste momento e de outras falas, vai se tirando essa questão de que existem esse lado salvador e o outro lado que é tudo que tem de ruim. E um ponto e uma questão muito interessante que eu, conversando um dia com um moço de Camarões, ele me disse que ele tinha 40 hectares, acho que era, de uma área em Camarões. E aí eu questionei ele o que ele fazia lá, nessa área. Ele tá morando aqui, né? Ele mora lá em Nova Araçá. Ele mandou pra lá uma plantadeira, desmontou, porque lá não tem máquinas. Lá não, ele aluga lá um trator, enfim. Ele levou pra lá uma plantadeira, ele se informou com pessoas daqui que plantam. Então ele foi pra lá, nessa área dele, ligou para as pessoas daqui, as pessoas ensinaram ele a cultivar a terra, enfim, e ele me mostrou o milho que ele tinha lá. Era um milho de um verde, assim, sabe? Tu via que era uma lavoura, assim, muito bem, assim, uma lavoura bonita. Também ele aprendeu no melhor lugar do mundo a fazer isso, né? E aí eu me perguntei, por que não termina a fome na África? Então é o seguinte, existem interesses... De manter a África pobre. É uma coisa simples. Ele foi lá e ele cultivou os 20 hectares, 30 hectares, enfim, não era tudo. E ele disse que a terra lá, ele pagou R$500 o hectare. Uma terra que não é porcaria, é uma terra produtiva. Ele me mostrou os vídeos, porque qual é a imagem que a gente tem da África? Que não produz nada, que não dá nada, que não... Sabe? Então eu começo a pensar nesses discursos que existe muita gente que não quer que nós sejamos melhores, que o Brasil seja melhor, que a África seja melhor. E é possível sim fazer diferente, mas eles vão lá e dão migalhas. Eles não dão o que eles precisam, eles não ensinam, eles não incentivam a produção. E isso é para quê? Para manter a miséria. Para que eles possam... O que eles vão falar, né, se eles acabarem com essas questões? É para ter assunto, para manter discurso. É que, na verdade, ainda somos colônia, né, Karina? Ainda aquela figura colonial da época das explorações dos países do norte, dos países do sul, a gente continua... Nos deram um sistema dito político, democrático, enfim, que a gente se constituiu. Mas em termos de produção, a gente continua produzindo commodities, exportando soja e comprando óleo, exportando minério e comprando peças de aço. Nós continuamos fazendo isso. Por quê? Porque se a gente tiver uma rota de modernização e a gente passar a agregar valor no nosso sistema econômico, a gente muda a ordem das coisas. Nós trazemos para cá a produção de bens de consumo que vão ser despejados no mundo inteiro. E eu já não sou só mais eu no norte que faço produtos com valores agregados. Então manter o sul nessa redoma de miséria, isso se sustenta através das gerações, então não é tanto uma fatalidade, mas talvez seja uma escolha de quem realmente comanda o espetáculo. E uma coisa é certa, quem comanda o espetáculo está aplaudindo nesse momento. Justamente isso, né? A questão dos nossos governantes, os líderes, mudar esse dilema e essa forma de conduzir para que o Brasil possa se tornar, assim, a potência que é em questão de riquezas. 2 pontos importantes que a colega levantou. A questão da preocupação da Europa na preservação da Amazônia, quando na verdade eles não têm mais florestas para preservar. Não. Então, justamente é essa questão. Então, qual é o interesse em preservar a Amazônia quando a parte que o país dito desenvolvido deveria fazer não o fez? E a questão do pão e circo para a população é uma questão que precisa ser extinguida, né? Nós percebemos aí que se prometeu
picanha e cervejinha, quando na verdade nós temos que pensar em políticas públicas e efetivas, né, para resolver o problema da fome no mundo. E não é uma solução mágica, um estalar de dedos que vai resolver. É como tu disseste, é dando oportunidades para quem produz, aperfeiçoar os países pobres, ter tecnologia agregada nas suas produções. Mas não financiar os países pobres, não, né? não financiar, justamente por isso. Né? Imagina a plantadeira, né? Não ter uma plantadeira, sabe? Claro que eu nem sei o tipo que... Mas, enfim, aquilo me chamou tanto a atenção. E aí, trator, eles que alugam, assim. Mas é assim, eles que ninguém tem nada lá de implementos. Um implemento simples. Então, ele disse que a maioria cultiva 1, 2... É tipo nós aqui uma vez, né? Há 50 anos atrás, né? Quando não se tinha a tecnologia. Hoje tu percebe que a nossa região da Serra Gaúcha é um exemplo nessa questão de desenvolvimento justamente por isso. Porque se agregou tecnologia à produção rural, à agricultura, e consequentemente nós tivemos o crescimento industrial, do comércio, da prestação de serviços, e hoje nós temos uma Europa no Brasil que é a Serra Gaúcha em questão de desenvolvimento econômico. Quiçá se nossos governantes a nível federal começassem a pensar dessa maneira e ensinassem a população de baixa renda, aí, a população não só dar o auxílio, dar o dinheiro para comprar o alimento, mas ensinar a forma de produzir, de que forma pode ser produzida e com certeza agregar tecnologia às produções primárias para que o Brasil possa se desenvolver cada vez mais. Nós temos não só pensar em exportar matéria-prima para os outros países, mas produzir aqui a tecnologia agregada dentro do país. E isso nós vamos perceber nos próximos 4 anos que vai ser muito difícil que aconteça, né? E como eu abri o bloco dizendo, né, essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme para dançar bonito, eu encerro dizendo que ralando tchan aí, a gente vai começar 4 anos de uma nova aventura. Mas também temos muito a festejar o ano de 2022. E nós temos o Réveillon da Conecta Mais, que acontece na Sociedade Grêmio Pratense. No próximo dia 3 de dezembro, a partir das 23 horas, os ingressos e as mesas já estão à venda. E não precisa de terno e gravata, roupa esporte na cor branca, né, Duda? Nós vamos para um intervalo comercial e na sequência, será que é o retorno da Covid-19? Fique conosco. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10.000 quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento.
Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Muito bem, nós retornamos ao vivo com você aqui na Conecta Mais TV. Eu vou mandar um abraço para o seu Renato Roncato, para a dona Ivanete Boschetti, também a Salete Zalamena Anzolinha, a dona Carmen Corso e também a dona Sandra Mazeto. No nosso segundo bloco vamos falar de um fato que também retornou aos noticiários e a gente precisa, ter o entendimento sobre o assunto. O retorno de casos de Covid-19, sendo recomendada novamente o uso de máscaras em algumas localidades. Fala sério, a gente corre o risco de passar por toda aquela pantomina que ocorreu antes da época das vacinas. Prof. Elaine Casanova, como é que a senhora enxerga essa situação desse retorno do Covid? Gente, estive lendo o assunto referente a Covid-19 e o alerta que o aumento de testes é grande. Então, é um sinal de alerta sobre a volta da Covid. Imagina que num mês houve um aumento de 600% de casos de Covid e numa semana 120%. E os estados em que mais está tendo casos de Covid é São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. E eles estão preocupados que logo chega em Minas Gerais, que são vizinhos. E o Rio Grande do Sul também tem alguns índices de aumento. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas não fizeram as vacinas, não fizeram a primeira dose de reforço e muito menos a segunda dose de reforço. Eles só fizeram a primeira e a segunda ou nenhuma. Então, para que está sendo mais acometido as pessoas que não fizeram as vacinas? Então, o Ministério da Saúde, através do seu departamento, está pedindo que, por favor, as pessoas façam vacina. Elas são acometidas da doença com um grau mais leve. Então, tem a doença, hospitalizações estão em baixa, assim como os óbitos. Então, mas por que a vacina é importante? Tanto é que tem gente que está dizendo, dentro da área da saúde, que a vacina da Covid, ela vai ser anual, tanto quanto a H1N1,
Essas vacinas que são anuais. E não se sabe se é 1 ou 2 doses. Estão fazendo um estudo sobre isso. Então, há, sim, o uso da máscara, principalmente em lugares fechados, pessoas idosas, pessoas com comorbidade, é possível que volte o uso da máscara, sim. A vacina, quem não fez, voltando à vacinação. E também esse uso, essa higienização que estava tendo até agora. É muito preocupante, sim, a volta dessa doença, porque a Europa, alguns países da Europa, América do Norte e na China está voltando também. Então, quando começa num país, pega outros também. Então, nós temos que nos cuidar muito. Esse oba-oba já passou. Temos que retornar aos nossos cuidados. Muito bem. Karina Anzolin, tu acredita aí no retorno da Covid? Eu acho... A Covid, ela é cíclica e eu acredito que ela ficou, né? Ela veio para ficar. A gente não vai... Da mesma forma da H1N1 que nós tivemos, hoje a gente tem vacinas, mas ainda tem casos, porém com menos gravidade. Lá no começo, quando teve H1N1, ela foi muito mais... Quem teve muito mais... ela foi muito mais forte do que a própria Covid, né? Claro que ela era menos transmissível, então menos pessoas tiveram a doença. Mas o primeiro ano da H1N1 teve também fechamento de escolas, foi bem forte também, e aí veio a vacina, ela se incorporou no calendário, então hoje... todos os anos nós fazemos, ela é uma gripe, as pessoas também que estão tendo a doença estão tendo ela mais branda. Então, assim, é o que vai acontecer com a Covid também. Ela veio para ficar, com certeza, vai ter esses momentos de pico que vai pegar a baixa da imunidade. A gente tem um tempo que a gente vai ter a imunidade ou por ter adquirido, né, ou por ter pego o Covid, ou por ter feito as vacinas. Então, isso vai fazer com que em alguns momentos se tenha mais casos. Claro que, como nós não estávamos tendo casos, agora os casos estão muito por cento acima, né? Porque porque se tu tem 0, 1 já dobrou. Então, se lança bastante em questão de porcentagem, aumentou 300%, mas é claro, se nós não tínhamos nenhum, hoje temos, né, algum, isso vai fazer com que a porcentagem seja alta. O que é importante a gente... pelo que parece, ela não é tão grave, a questão da hospitalização, que é o que mais preocupa, leitos de UTI, essas coisas. Então, aparentemente, vai ser uma questão que nós vamos ter que viver, e sim, nós vamos ter que ter essas questões incorporadas. A vacina cada vez vai ficar mais segura, com certeza, vão ter mais estudos, então vão vir novas vacinas. Eu acho que foi meio complicado lá no começo, por isso que, respondendo à pergunta, voltar ao uso de máscara, assim, indisciplinadamente, assim, todos vão fazer o uso de máscara. Eu acho que é difícil, porque, assim, se sofreu muito nesse período. Então, me parece que até na China está tendo algumas resistências, que lá é meio que não dá para resistir muito. Lá não é muito democracia, né? O pessoal não é muito... Lá o pessoal costuma não resistir muito, mas me parece que tá tendo... Mas os orientais, eles costumam usar máscara. Esse dia eu tava vendo a Mas Coreia assim, do com Sul. relação a medidas de ficar fechado, porque lá... E nesses momentos de isolamento social. Isolamento total. O governo te coloca uma coisinha lá pra te comer na porta. Diz que é bem tenso, assim, o negócio
não pode sair na rua, não pode, né? Então, de fato. Então, parece que até lá o pessoal já não tá mais aguentando, né? Se então... sai na rua, eles jogam uma constituição em ti. Deve ser. É por isso que eles alertam o uso, então, principalmente para as pessoas de mais idade. Sim, Com eu acho que vai ser isso. Né? Se tu tá com sintomas gripais, né? Esses cuidados, eu acho que as pessoas vão ter que... Mas obrigar de novo, né? Se bem que me preocupa um pouco a questão, como nós falamos, né? Agora o governo vai totalmente contra... na verdade, quem assume agora... usou como palanque, né, na eleição toda a questão da pandemia. Então, toda a questão de amenizar um pouco as medidas, tudo isso foi usado muito como uma questão errada do governo anterior. Enfim, eu não tenho formação e não tenho condições de dizer se foi melhor ou foi pior. Mas nós tivemos vacinas, todo mundo que quis se vacinar teve vacina à disposição. Então tiveram coisas positivas e tiveram coisas negativas também. Mas então preocupa um pouco que daqui a pouco tem algumas obrigações. Mas acho que agora sabe, largou. Mas é claro que tudo vai depender dessas outras questões que eu coloquei também. Se começar a ficar muito grave, se aumentar leitos de UTI, então nós mesmos vamos ter que tomar esses cuidados. João Guilherme Mazeto, não dá para dar toda aquela esperança para o pessoal do home office, né? Tem a vacina agora para dar uma equilibrada, né? Nós temos as vacinas aí que diminuíram muito os efeitos da Covid, né? Nós diminuímos as internações, os casos graves, e como a professora Elaine falou, a questão do ciclo completo da vacina é importante para que não ocorra esses aumentos de casos graves, né? Nós sabemos que o Covid vai continuar circulando, ele permanece entre nós, com as suas variantes, né? Nós estamos vendo aí que esse aumento exponencial de casos aí é reflexo de uma nova variante. E justamente isso vai fazer com que aconteça como a vacina da gripe aí, da H1N1, que todo ano ela tem uma modificação no vírus que compõe a vacina para justamente fazer o efeito dentro da imunidade das pessoas. Então, nós percebemos que acho que a vacina da Covid também vai ter que ser uma vacina anual ou semestral, talvez, conforme a necessidade aí, que agora com o decorrer do tempo aí, os estudos, a gente começa a perceber um avanço muito bom nessa questão aí da Covid, de entender o processo, o vírus, como funciona. Lá no início nós não sabíamos nada, né? Os próprios médicos, infectologistas, não se sabia qual o comportamento do vírus e de que forma ele iria atuar. Nós sabemos que alguns defendiam a imunidade de rebanho como uma das alternativas, mas nós vemos que a vacinação foi muito eficaz nessa questão de diminuir os casos graves, as internações e principalmente os óbitos. Preocupa, sim, o caso do aumento do número de pessoas acometidas pelo vírus, justamente porque nós viemos aí de um período eleitoral, onde tiveram aglomerações, e isso faz com que o vírus circule mais rapidamente. Então, o Ministério da Saúde, propriamente dito, já está dando as orientações às pessoas com comorbidades, pessoas idosas, ou que têm alguma imunodeficiência, para que façam uso da máscara em ambientes fechados, principalmente. Justamente isso é para evitar que o vírus comece a trazer novos casos graves e internações, e se comece toda aquela preocupação novamente com relação a hospitais, a vagas de UTI, que permeou em nosso país por quase 2 anos. Nós sabemos também que a questão da vacina ela é extremamente importante, e o Ministério da Saúde já trouxe para si a responsabilidade e já está fazendo as orientações necessárias para que a Covid permaneça entre nós, mas que não cause mais todos os infortúnios que causou, e principalmente os óbitos aí que deixaram muitas famílias de luto. Nós sabemos que a gestão do Ministério da Saúde agora já se achou o caminho. E também se falava aí dos países da Europa e da China, já se viu que os lockdowns aí que se faz na China, além de trazer restrições graves
a liberdade das pessoas, também não é a melhor solução, ela é uma solução momentânea para diminuir a circulação do vírus, mas o vírus vai ter que circular entre as pessoas, e hoje nós temos a vacina aí que está sendo aplicada, e nós temos no Brasil uma cultura muito bonita, que é a cultura da vacinação. Então, as pessoas que têm desejo e que querem se vacinar, está à disposição aí em toda a rede pública de saúde a vacina de graça. Então, acho que isso é interessante, e que permaneça assim, que ao longo dos anos aí, essa atualização da vacina com a modificação do vírus, que é natural que o vírus ache um caminho para poder infectar a população, mas que os nossos cientistas aí, os nossos laboratórios possam fazer vacinas seguras e eficazes, que a população também possa conviver com o Covid, mas conviver na normalidade que nós retomamos, ainda bem, no último ano aí graças a Deus. Com segurança jurídica e biológica. Principalmente biológica. Uma coisa que o povo tem que se conscientizar da importância da vacina. Que tem gente que não tem essa conscientização. Então, é por isso também que as pessoas... que essa questão da Covid está pegando pessoas também, porque eles não estão conscientes da importância da vacina. Talvez, porque vocês falaram aí, que eles estão aprimorando a vacina. Isso. Então, um pouco de desconfiança de como ela foi feita rápida, né? Eu acho que conforme quanto mais, né, a gente está andando no tempo, essas questões, né, que o colega João colocou, de que da melhora, mudando nomes, vindo novas vacinas, enfim, vai se tirar essa marca, digamos, né? Desconfiança. Essa desconfiança. Já passou. Porque muito no começo você falou, né? Uma vacina em 1 ano. É claro que não foi exatamente assim, já existia alguma base, né, para ela, e aí foi feita em cima disso, mas, claro, a doença era nova, como iria se comportar, tudo isso não se tinha essas informações que hoje se tem. Então, se errou muito também pela falta de conhecimento e aí gerou muita desconfiança. E esse ir e vir, né? Agora fecha, daí vai, daí a vacina não vai mais ter casos, daí a vacina continuou tendo casos. Daí tem bandeira preta. Então eu acho que assim, se vendeu a vacina, nós até fizemos outros programas que já foi falado sobre o Covid, e se vendeu a vacina como uma salvação. E isso matou a vacina. Em grande parte, tirou muita da credibilidade da vacina, porque lá no começo parecia que a vacina ia solucionar. E aí, quando saiu a vacina, não, mas não é bem assim. Então, muitas pessoas começaram, não, mas é assim ou não é assim? Então, eu acho que o tempo... Então, hoje já se tem um discurso mais concreto e, de fato, se vê que a vacina é importante. Sim. Mas no início tinha muita gente descrente, né? Sim, muita. Mas isso eu acho que o tempo vai conseguir, agora vindo outras. E esse comportamento não é uma novidade na história do brasileiro nem do ser humano, né? A revolta das vacinas. Teve até a revolta das vacinas, né? Aniversário, acho hoje, deve ser ontem a revolta das vacinas, né? Isso no Rio de Janeiro. Então, essa questão muito bem colocada, que a rapidez entre a doença, que causou um impacto muito grande, e o vender o produto de forma errada, que causou uma grande desconfiança da população. Nós sabemos, aí já temos experiência aí da vacina da gripe, elas não vão evitar que a gente pegue a doença, mas minimiza os efeitos da doença para evitar o óbito, né, que é o principal objetivo de uma vacina. Exatamente. Então, é isso que tem que se pensar, né, nessa questão. Como foi falado num debate governo do estado do Rio Grande do Sul, eu dei um Google aqui, né, e eu localizei que a revolta da vacina foi um motim que ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904, lá no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial, mas você sabe o que eu, o João, a Karina, a Elaine, a Duda, o Jeff, você que está nos acompanhando tem em comum? Nós fizemos parte de 8 bilhões de seres humanos que habitam uma rocha em órbita de uma estrela no Sol. Isso traz uma certa inquietude. 8 bilhões, logo 9, logo 10. No próximo bloco a gente fala sobre isso. E antes dos reclames do Plim Plim, a lembrança de que temos o Réveillon da Conecta Mais TV, que acontece no próximo dia 3 de dezembro,
às 23 horas, aí na Sociedade Grêmio Pratense. Os ingressos já estão à disposição na Secretaria do Clube. A gente volta já já. Outro dia nasceu o nenê. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para a sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça o novo Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se.
Vai piorar. Muito bem, nós vamos para o nosso último bloco para falar sobre uma questão talvez um pouco existencial. Somos 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de indivíduos e de individualidades flutuando numa rocha que gira em torno de uma fonte de luz e calor na densa escuridão do espaço sideral. Crescemos e nos multiplicamos como nunca. Os desafios para coabitar o planeta nunca foram tão grandes. E entre trancos e barrancos a humanidade avança. Existe mesmo a iminência de um fim para o homem? Ou a nossa constante espiral de existência que nos faz angular entre a tirania e o progresso vai nos salvar no último momento? Será que a tecnologia vai ajudar a superar o paradigma da superpopulação? Caros colegas, essa é uma pergunta um tanto quanto existencial. Karina Anzolin Casagrande. É bem futurística, né? É difícil a gente dizer, ter essa concepção do que vai acontecer no futuro, né? A gente saber se de fato isso vai ser um problema ou não, ou se... Já se teve em outras oportunidades que comentamos, está se reduzindo o número de filhos por pessoa, por casal, enfim. Mas mesmo assim, por essas indicações aí, o planeta continua crescendo em população. E isso aí, né? 8 bilhões de cabeças. Né? E aí a gente quer que dê certo ainda. Então, imagina quantas ideias, né, existem aí. Mas de todas essas questões aí que tu apontou, de fato a tecnologia é uma das mais importantes, que mais condicionam, que dá condições para que isso aconteça. Hoje se consegue se povoar lugares que antes nem se podia imaginar. A questão de habitação também, quantas pessoas hoje vivem no prédio. Claro que não é uma descoberta atual, já existia, né, já existe há muito tempo, mas hoje se constroem prédios, né, muito... Se imprime casa em impressora 3D. A todo momento, assim, se vê que as nossas pequenas cidades estão forradas Até o meu pai, ele diz, quantas casas precisaria se não tivessem prédios, né? Aqui, por exemplo, na nossa cidade, Nova Bassano, então é um lugar, assim, que eu digo que dos tempos vai estar na sombra, porque se tu passa, assim, na faixa, é até engraçado de ver. Porque é muito prédios altos. Então, de fato, isso ocuparia um espaço para essas pessoas, um espaço maior. 3 horas da tarde não tem mais sombra na praia em Nova Bassano. É verdade. Então, sim, né? E aí vão vindo todos aqueles outros problemas, né? Aqui nós comentamos, vê que os assuntos, eles se linkam. O assunto do primeiro bloco está totalmente interligado com esse. As questões ambientais, de fato, mais pessoas, mais lixo, mais poluição, mais lugar para essas pessoas residirem, assim, então menos mata, mais comida. Produção, e a comida é uma coisa que é primordial, né? É necessária. Então, talvez essa quantidade de pessoas vá gerando um esgotamento. Se nós não pararmos, se nós não regredirmos, se o mundo continuar inflando, isso vai gerar um esgotamento do natural, da questão, de todas essas questões essenciais para a vida. Então, só o futuro dirá, né? Mas se continuar, ou se daqui a pouco... naturalmente vai se fazer uma regressão nesses números aí, né? João Guilherme Mazeto. Nós percebemos aí que ao chegar na marca dos 8 bilhões, existem vários fatores que contribuem para esse aumento aí da população, especialmente, como a colega falou, a questão tecnológica, né? Nós temos aí o avanço na expectativa de vida da população, que até 2050 tende a aumentar cada vez mais, né? Então, vendo os índices aí, nós percebemos que
que o número de habitantes vai chegar em 2080, por aí vai chegar nos 10 bilhões, né? Mas o lapso de tempo vai diminuindo justamente, vai aumentando, quer dizer, justamente por essa questão do aumento da expectativa de vida, do planejamento familiar. Hoje, países com maior desenvolvimento econômico, também no Brasil isso já acontece, se percebe um planejamento familiar, a redução no número de filhos, diferente de países subdesenvolvidos, como é o caso de países da África, aí, que é onde a gente percebe o maior aumento de população, da Índia também, que se percebe que vai ultrapassar a China em questão de população. Então são países que não têm planejamento familiar, que não têm políticas públicas voltadas para a questão da população, e nós percebemos aí que o avanço da medicina aumenta a expectativa de vida e consequentemente aumenta o número de habitantes no mundo, que pesam sobre a Terra, né? Nós temos a preocupação muito importante também com a questão dos recursos naturais. O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, como a água e toda a questão ambiental, mas existem países que já estão enfrentando essa dificuldade, e daqui um pouco nós vamos começar a perceber revoltas ou conflitos entre países por questões banais, como a questão da água. Então é uma questão de se preocupar também e pensar em políticas voltadas também para essa questão aí do aumento exponencial do número de habitantes da Terra, mas também com essa preocupação ambiental, que, digo ainda de passagem, se nós não tivermos essa preocupação aí, nós podemos ter o número reduzido de forma drástica. Quando começa a faltar água ou qualquer insumo necessário para a sobrevivência, então por isso que retomamos também a questão do planejamento e do avanço tecnológico de países menos desenvolvidos para a questão agrícola, para começar a produzir alimento também, porque nós vamos chegar a um momento, porque nós sabemos que a Europa desenvolvida produz quase nada dos nossos commodities ou dos alimentos aí que são colocados na mesa das famílias do mundo inteiro. Então nós também temos que ter essa preocupação e ver que esse número vai chegar uma hora que vai chegar no topo, né? Não sei, né? Os dados dizem que em 2080 chegamos próximo aos 10 bilhões e que esse vai ser o ápice, mas pode ser que não seja, né? Então nós temos que estar preparados e com a consciência de que tem as medidas efetivas para a preservação dos recursos naturais e não só discursos demagogos aí, que disso nós já estamos cheios. Encerrando e fechando o nosso coreto, professor. Eu tenho que dizer o seguinte, ó, que a nossa realidade, nós já estamos sentindo a diminuição da população nas escolas. Está diminuindo o número de alunos nas escolas, porque eu sei da caminhada dentro da educação, né? Alunos, por exemplo, o Tiradentes tinha 1.400 alunos quando era diretora, hoje tem 800. Por quê? Porque está diminuindo realmente. Vida fácil da diretora hoje, né? Com 800 para 1.400 no meu tempo, Eu né? lembro a senhora diretora. E então há uma diminuição realmente na nossa realidade. Nos jovens, casais jovens tendo poucos filhos, dois filhos no máximo, Lá né? em casa é 2 gatos. Na tua, por enquanto, né? E como há um desequilíbrio nesses países, que nem a Índia vai superar a China, né? De países da África também, e o Brasil era o terceiro, agora parece que está o quinto, né? Mais em população. Então, realmente é preocupante pela questão água. Eu nunca esqueço do Dr. Rubens Alberto Long, falecido há muito tempo, um baita ambientalista. Ele dizia: Elaine, eu tô morto, tu também, eu acho, mas vai ter briga no mundo por causa da água do Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais tem água. Eu fiz por terra França, Espanha e Portugal, eu não vi rio quase. Eles não têm. Né? Então me preocupou isso realmente, então eu me lembrei dele, que a água, nós temos muita água e temos muita gente produzindo no Brasil. Então essa questão da alimentação também é preocupante. Então imagina 8 bilhões hoje, em 2050. Quando você se sentir sozinho na vida e precisando de uma companhia, lembre-se que tem mais de 8 bilhões de seres humanos aqui, também sofrendo junto com você e também sorrindo. Eu agradeço a Prof. Elaine, agradeço a Karina, agradeço ao João, agradeço ao Jeff na técnica e a Duda. Nós vamos nos despedindo, mandando
Um abraço aí também para a dona Mari Souza, a dona Clenir Zanon, também a Idair Perosa, que está nos acompanhando. Querida. Mandou um abraço para a prof. Nós retornamos na semana que vem. E fica o convite para você, dia 3 de dezembro, às 23 horas, o Réveillon da Conecta Mais no Grêmio Pratense. Os ingressos já estão à disposição. Vamos cantar e bailar, já que somos muitos ao redor desse planeta. Uma boa noite e até quinta-feira da semana que vem.